Olá, colecionadores! Mais um vídeo aqui no nosso canal Coisa de Colecionador, mostrando um item que não é muito antigo, é de 2014, mas é difícil aqui no Brasil, né? Porque, infelizmente, a editora Image não tem uma editora correspondente com um contrato firmado para publicar o material da Image. Aliás, uma coisa que eu acho uma pena, porque a Image talvez seja a terceira maior editora de quadrinhos dos Estados Unidos e no Brasil ela não tem correspondente. Eu até chamo a atenção, né, logicamente, da Panini, que é a editora mais poderosa no Brasil, mas tem outras editoras aí que estão trazendo material de outras editoras, que não o eixo, né, DC Marvel, e chamar a atenção dessas editoras para o material principalmente aqui da Image, mas também da Dynamite, que também tem coisa boa aí, tá? E esse materialzinho aqui é um material que, como eu falei, saiu em 2014, é o Real Heroes, com criação, história e arte do mestre Bryan Hitch. Bryan Hitch, que aí para a mídia especializada, que comenta coisas de quadrinhos, é o homem da arte cinematográfica, né? Realmente a arte do Bryan Hitch é uma arte espetacular. Eu estou falando do Bryan Hitch aqui, que é o autor, o criador da série, mas essa capa aqui do número 1 é do David Finch, outro grande artista, outro artista que eu gosto bastante, e que tem material aqui no canal já, tá? Mas o Real Heroes é do Bryan Hitch. Mas nos Estados Unidos é muito comum lá sair as famosas capas variantes, né? Quem acompanha sabe que é por aí. E o Real Heroes número 1, esse aqui é o número 1, em 2014 saiu com 4 capas variantes, né? Além da capa do Bryan Hitch, teve uma capa que é a do Frank Cho, essa daqui que é do David Finch e uma do Travis Charest. Eu consegui essa daqui do David Finch e a do Frank Cho, que é outro artista que eu gosto muitíssimo e que tem muitos vídeos aqui no nosso canal Coisa de Colecionador, tá? Frank Cho é muito colecionável, David Finch é muito colecionável e Bryan Hitch é muito colecionável, né? Então, no volume 1, tivemos 5 capas, tá? Eu estou mostrando para vocês 2 delas aqui. Real Heroes e o volume 1, 2 das capas, tá? O Real Heroes é mais uma tentativa de humanizar os super-heróis, que é uma coisa que já vem sendo feita há bastante tempo. Não só com os personagens assim mais famosos, né? Os mais conhecidos, né? Homem-Aranha, Batman, Wolverine, X-Men, etc. Mas também muitas equipes novas, muitas criações. Isso eu acho muito interessante. Você não ficar simplesmente mexendo naqueles personagens já super conceituados, já super consolidados, né? Para fazer uma coisa nova. Você cria uma coisa nova e vai dando forma a ela, tá? É lógico que esse processo de criação de uma coisa nova não é fácil. É bem complicado, leva muito tempo para você estabelecer um personagem, ou um grupo, ou uma ideia, né? Até que ela chegue num nível como desses personagens já super consolidados, tanto da Marvel como da DC, tá? O Real Heroes é uma ideia do Bryan Hitch para a editora Image. Então vamos dar uma olhadinha na arte, principalmente na arte do Real Heroes. A ideia do Real Heroes é um grupo de super-heróis que é fabricado pela mídia, né, para um estilo, né, um estilo Big Brother, uma coisa totalmente promocional, só que eles se veem diante de uma situação real, né, em que esses heróis que estão sendo fabricados pela mídia, pela internet, pelos streamings, né, esses heróis se veem obrigados a agir como super-heróis em uma situação real, tá? Então, é bem interessante, é uma ideia
que busca um mesmo objetivo que nós temos visto muito nas histórias em quadrinho, que é trazer o super-herói o mais próximo da nossa realidade, mas com uma ideia um pouco diferente, que é essa questão de um grupo fabricado para ser famoso, né? Para se tornar, receber muitos likes e ter muita gente acompanhando, aquela coisa toda. A arte do Bryan Hitch praticamente dispensa elogios, dispensa muitos comentários. É uma arte realmente extraordinária. É um artista muito completo que desenha praticamente qualquer coisa, né? Não há nada que o Bryan Hitch não faça e não faça muito bem feito. E aqui nessa história, ele já se mostra também um criador bem especial. Vocês podem observar, talvez se prestar atenção em alguma cena aqui, que a temática é um pouco mais adulta, tá? Não é muito para criança, não, tá? Inclusive que há muita crítica ao ser humano, né? Esses personagens aqui não são exatamente as melhores pessoas do mundo. Não passam nem perto do caráter do Super-Homem ou do Capitão América, né? Que são aquelas imagens do ser humano perfeito, né? Incrível, que só erra quando é absolutamente necessário errar, né? E se arrepende e se penitencia por isso durante a vida toda, porque foi obrigado a tomar alguma atitude que não pretendia, tá? A arte do Bryan Hitch é essa coisa espetacular que vocês estão vendo aqui. E aqui já anuncia o próximo volume, tá? Com alguma outra propaganda aqui. Aqui nós vamos para o segundo volume. Aí sim, a capa aqui é do Bryan Hitch. E ele fez uma capa dupla. Uma capa que ocupa, uma imagem que ocupa a primeira e a quarta capa. Uma imagem bem legal, bem emblemática do que está acontecendo na série, tá? O número 2 também teve capas variantes. Vamos dar uma olhada aqui. O número 2 teve capas variantes, além dessa capa aqui, que é a normal, né, a oficial, do Bryan Hitch, tem também capa do Dave Gibbons e do Jock. A capa do Dave Gibbons eu vou mostrar aqui para vocês. A capa do Dave Gibbons. Dave Gibbons, que é o artista, né, que ficou muito famoso, ainda é muito famoso, pela arte de Watchmen, né, que é um marco na história em quadrinho, exatamente nessa mesma pegada, né? Talvez tenha sido até o pioneiro de fazer essa pegada de pegar os super-heróis e tornar eles bem humanos mesmo. O Watchmen é bem isso, né? E numa citação óbvia ao Watchmen, essa capa é interessante de ver o estilo do logo, né? O logotipo entrou exatamente como entrava nas imagens de Watchmen. Então essa capa é bem interessante por causa disso, tá? Mas o miolo é o mesmo que nós vamos ver aqui na capa do Bryan Hitch, tá? Exatamente a mesma coisa. Eu não tenho a capa do Jock, mas acredito que seja muito bonita também. Isso dá para a gente pesquisar e achar na internet, né? Só para ver como é a capa. E aqui continua então a saga dos nossos seres humanos aqui, que são utilizados como super-heróis numa produção de estilo Big Brother, né, para conseguir muitas visualizações e muitos likes, aquela coisa toda, e depois eles acabam se vendo dentro de uma situação em que eles têm que agir como super-heróis. Eles não estão sendo mais fabricados, né? Eles têm que agir naturalmente, espontaneamente, dando o máximo de si mesmo para salvar a humanidade de uma invasão alienígena. A história é muito legal, vale muito a pena, é pura diversão, tá? E sem deixar de questionar um pouco do ser humano, né? É bem legal. Aqui o volume 3, aqui a capa do Bryan Hitch. Vamos abri-la porque ele fez as capas sempre com capas duplas. Real Heroes, bem legal, não é?
E vamos lá, vamos dar mais uma folhada. O número 3 em diante já não tem capa variante, tá? Só a capa do próprio Bryan Hitch. Isso é normal, né? As editoras geralmente fazem isso. Os primeiros volumes vêm com capas variantes para atrair mais o público, e depois que eles já foram capturados pela história, então não há mais necessidade disso, tá? É muita ação e com diálogos bem apimentados, bem interessantes. As reações dos personagens são muito humanas. O trabalho de expressão, né, de fisionomia do Bryan Hitch é sensacional. Ele consegue realmente capturar bastante da emoção dos seres humanos diante da realidade. Então, a história se desenvolve bem legal mesmo em Real Heroes. Eu tenho duas esperanças. Uma, que a história venha a ser finalizada pelo Bryan Hitch lá nos Estados Unidos, e que uma editora brasileira traga esse material, que para mim é muito bacana, valeria muito a pena sair aí uma edição bacana. Tá? Então aqui nós já vimos aqui o volume 3 e o último volume, porque a série, que eu saiba, continua incompleta, tá? Baseado em alguns sites que vocês podem inclusive confirmar, é o volume 4. O volume 4 que não encerra a série. O Bryan Hitch ficou devendo para a gente o final da série Real Heroes. E eu tenho esperança que em breve ele faça isso, né? E isso não seria uma novidade, porque o John Byrne, né, mestre John Byrne, precursor de quase tudo que nós temos aí nesse sentido de humanização dos super-heróis, já fez isso com o Next Man, né? Ele levou muito tempo para concluir, digamos assim, né? Apesar que não é uma conclusão no sentido de fechar completamente, né? Mas concluir o arco de história, ele levou muito tempo para terminar o Next Man, né? Aliás, é um outro grupo que poderia ter um tratamento melhor das editoras brasileiras. Chegaram a lançar um volume aqui, que chegou a ter os volumes normais, né, as revistas normais, acho que do primeiro arco de história chegou a ter, e depois uma publicação já capa dura, até bacaninha e tal, mas infelizmente Next Man continua sendo uma dívida das editoras brasileiras com o Brasil. Então aqui damos uma olhadinha. Vocês veem que tem muito diálogo, que tem muitas questões que são levantadas, além da ação, né? Eu até acho que esse quarto volume aqui ele é um pouco mais introspectivo. Ele tem mais essa pegada dos personagens se questionarem se eles têm condição, se eles são capazes de realmente serem super-heróis. Porque, na verdade, o que eles eram antes eram, na melhor das hipóteses, atores, né? E não é isso que a humanidade, nesse momento de uma invasão alienígena, precisa. Ator não resolve nada. Ator só faz entretenimento. E eles tiveram que sair dessa pegada de entretenimento, de situações forjadas, de situações falsas, para uma coisa bem mais real, né? Tá aqui o herói aqui, o super-homem deles aqui, cara a cara com o alienígena, né? Então aqui nós apresentamos para vocês, aqui no nosso canal Coisa de Colecionador, o Real Heroes do Bryan Hitch, que eu tenho esperança de ver a conclusão da história em breve, pelo menos em inglês, né? Lembrando que essas edições todas que eu estou mostrando aqui para vocês são edições em inglês, né? Tá bom, gente? Então, mais uma raridade de alguns artistas, né? Não só o Bryan Hitch, mas também aqui o David Finch, aqui o Frank Cho, aqui o Dave Gibbons, né? Espero que essa série seja concluída lá e, naturalmente, se ela for concluída lá, ela tem uma oportunidade maior de ser publicada aqui no Brasil,
porque dificilmente uma editora brasileira vai pegar esse material estando incompleto, né? É uma pena, realmente. Mas fica aqui mais essa curiosidade bacana no canal Coisa de Colecionador, tá bom? Até a próxima.